Vale a pena aqui falar um pouco, fazer a análise da análise, né? Eu vejo muita análise dizendo que o Brasil corre risco democrático, as instituições não estão funcionando, né? Então eu vou analisar essas análises. Mas antes, inscreva-se no canal, dê o like, comente os vídeos. Quais são características importantes daqueles... Eu até fico pensando, meus colegas tiveram a formação de ciência política. A formação de ciência política, você senta num banco de universidade, faz mestrado e doutorado, e quais são as disciplinas que nós estudamos? Instituições políticas, congresso, filosofia política, estatística, eleição, são disciplinas, né? Porque toda formação você é treinado para olhar o mundo de uma determinada maneira. Então os cientistas políticos têm instrumentos para olhar o mundo, olhar as instituições, olhar eleições, olhar partidos, olhar a história. Os cientistas políticos não são treinados para avaliar discursos e para avaliar a causalidade de discursos nas instituições, que é o que muita gente está fazendo agora, dizendo, olha, Bolsonaro fala, porque eu vejo muita gente fazendo isso. São comentaristas de comentários de Bolsonaro, comentaristas de falas de Bolsonaro. Então, todo o treino que tiveram de analisar as instituições, analisar partidos, analisar alianças, não está sendo usado. E algo para o qual não foram treinados, que é avaliar discurso e a relação do discurso com as instituições políticas, está sendo feito todo dia, toda hora. Então, as instituições estão ameaçadas por conta de discursos de Bolsonaro. Né? Não existe disciplina na ciência política que faça isso. E aí é a primeira falha dessas análises. Por que não existe disciplina? Porque isso não acontece. Não tem evidência empírica de que a fala cause perda de democracia. A fala, o blá blá blá. Tá? O que tem é evidência empírica de votações no Congresso, maiorias, alianças partidárias, alguém que lidera militares. Aí outra coisa, são processos de alianças políticas, mas os comentários não têm a ver com isso. Mas vamos lá. Uma coisa importante de todas as análises é o que eu chamo de complexo de vira-latas. Quer dizer, não sou eu que chamo isso. Ficou conhecido já de Nelson Rodrigues quando ele analisa o comportamento da seleção brasileira na Copa de 50, na final. E ele não diz só aquela frase, o brasileiro cospe em sua imagem, é um narciso às avessas. Ele analisa o comportamento do time e diz, olha, o Uruguai bateu no Brasil, deu butinadas, foi a palavra que ele utilizou, butinadas, e o Brasil, que se considerava na época em relação ao Uruguai um país subdesenvolvido, olhou para os uruguaios, a seleção, e aceitou aquelas butinadas, não revidou. Então o Brasil ficou de cabeça baixa na final de 1950. A análise dele é muito interessante. E aí ele vai aplicando isso ao futebol e a outras coisas também. Mas aí quando ele analisa Pelé e a primeira Copa de Pelé, ele vai dizer, olha, esse garoto aí, ele se acha rei, é fundamental, você tem que se achar o maior para poder ganhar. Você não pode ser vira-lata. Então, a primeira característica das análises que dizem que a democracia fraqueja no Brasil é um complexo de vira-latas. Não é um complexo de vira-latas de peito aberto, hiper explícito. É um complexo de vira-latas entranhado, sutil na análise. Veja, uma das características desse complexo de vira-latas se revela, por exemplo, nas comparações às quais o Brasil é submetido. O Brasil, ele corre o risco democrático, e aí quando o Brasil é comparado com a Turquia, Polônia e Hungria, que são países em relação aos quais não há complexo de vira-latas. Países que a mentalidade geral considera inferiores na grande hierarquia de países. Porém, ninguém diz, essas mesmas análises não dizem que os Estados Unidos, as instituições estão menos democráticas, apesar de Trump lá. Ninguém diz isso. Houve uma perda de consistência democrática dos Estados Unidos. Ninguém diz isso do Reino Unido. Na Áustria, a extrema-direita ganhou, fez maioria. Ninguém diz isso da Áustria. Ninguém diz isso da Holanda, que aconteceu a mesma coisa que na Áustria. Porque esses países estão na escala superior do complexo de vira-latas. Eles são melhores do que o Brasil. Então não dá para comparar. A França agora quer aprovar, vai aprovar, sei lá,
reforma da Previdência por decreto. Né? Então isso não é perda de democracia, isso está previsto na lei francesa, o presidente tem uma oportunidade de fazer isso. Quer dizer, agora, quando é para o Brasil, não, a democracia está acabando, as instituições estão acabando. Então há um complexo, nessas análises, há um complexo de vira-latas entranhado, a pessoa não tem a capacidade de dizer, olha, nossas instituições são fortes sim, e nossas instituições até estão sendo testadas por um presidente desqualificado que quer ser ditador, mas ele não consegue, porque as instituições são sólidas. Tá? Então, essa é a primeira característica desse tipo de avaliação. A segunda característica é o que eu chamo de inconformidade com a derrota eleitoral de 2018. Inconformidade porque as pessoas acham que um governo de direita tem que fazer as mesmas coisas que governos de esquerda. Não vai fazer. Governos de direita são o contrário de governos de esquerda. O Bolsonaro é um governo de extrema direita. Então ele não irá dar prioridade aos pobres. Isso não é antidemocrático. Isso pode ser condenável em diversos aspectos. Mas ele foi eleito com esta plataforma, ele está executando, ele foi transparente na eleição. Ele está dando prioridade a quem votou nele e não está atendendo quem não votou nele. Eu acho deplorável, são as pessoas que mais precisam de ajuda. Mas enfim, Bolsonaro ganhou, é o voto da maioria. Ele venceu. Então ele está implementando, só que as pessoas confundem uma política pública concreta. Eu já gravei, tem vários vídeos aqui meus, sobre o Bolsa Família. É uma vergonha o que está acontecendo com o Bolsa Família. Uma vergonha. Agora, isso significa menos democracia? Não, a não ser que as pessoas estejam confundindo democracia com política pública concreta. Se nós quisermos que o Bolsa Família volte a ser forte como era no passado, Bolsonaro tem que ser derrotado na eleição por um candidato que valorize o Bolsa Família. Pronto, é isto. Né? Muitos eleitores que recebem Bolsa Família votaram em Bolsonaro. Né? Infelizmente, lamentavelmente, eles vão acabar aprendendo da pior maneira. Mas faz parte do jogo. O que as pessoas não estão entendendo e estão confundindo é que se tem um governo de direita, né, são pessoas de esquerda, né? Então, governo democrático é só quando é de esquerda. Se for de direita é autoritário. É um governo que não é democrático. Não é. Não é. A democracia, na verdade, não é isto. A democracia ela tem liberdades. Estou aqui, vários vídeos meus, muitos que veem meus vídeos, Twitter. O governo está sendo criticado, ninguém está sendo preso, não tem nenhuma censura, nenhum jornal está sendo fechado. Na ditadura, os jornais eram fechados, que criticavam o governo. Isso não acontece. O Bolsonaro vai lá, dá uma estocada aqui, mas enfim, não acontece nada, todo mundo pode continuar criticando à vontade ele. Não teve nenhum jornal, como se dizia, empastelado. Empastelar era isso, fechar o jornal. Não existe isso. Né? Então as liberdades estão preservadas, tem lá partidos de oposição, na ditadura só tinham dois partidos consentidos pelo regime. Então os partidos estão lá, liberdade de organização, liberdade de expressão, liberdade de criticar o governo. Está tudo aí. Eleição, né? As eleições não foram e não serão fraudadas. Né? Então, a democracia é essa possibilidade de alternância. O Bolsonaro já perdeu várias. Eu tenho um vídeo que diz Bolsonaro só faz perder. Põe no meu canal, lá na procura do canal, e põe o título do vídeo. Bolsonaro só faz perder. Medidas provisórias. Bolsonaro derrotado em medidas provisórias. São muitas derrotas. Isso é da democracia. O governo não consegue fazer tudo. Só que as pessoas confundem. O governo vai ter que fazer alguma coisa. O governo foi eleito pela maioria. Lamento. É um fato. Pode ser que não tenha sido eleito com o meu voto, com o seu voto, mas foi eleito pela maioria. Então ele vai lá e executa o que a maioria quer. E os derrotados insatisfeitos têm que ampliar, né, tem que buscar ampliar, conseguir mais eleitores e derrotar Bolsonaro da próxima eleição. E haverá essa eleição, e haverá essa oportunidade. E a democracia estará preservada por conta disso. Então, essas análises são análises, e aí é curioso, vão acontecendo várias coisas da política e esses analistas de discurso não analisam a política e não permitem que você compreenda melhor a política, que é o meu objetivo aqui.
Exatamente por isso eu peço, inscreva-se no canal, dê o like, comente o vídeo. Um grande abraço.